Cada um sabe qual é o seu limite, né? Esse é meu. Mas eu vou conversar com a Karina. Pode se apresentar, né, Ká? Boa noite a todos. Meu nome é Karina, eu sou psicóloga, me especializei em luto, né? E aí agradeço muito o convite da Dani. E eu entro aqui para o momento mais emocionante, né? Emocionante. Agora é o momento mais emocionante. Esse segundo tempo é mais emocionante. Sim. Para conversar sobre luto. Você a sentar. E aí, por que a gente vai falar de luto? E por que eu achei super importante chamar a Karina para falar disso? Porque eu acredito que, para todos que estão aqui, seja um assunto muito difícil de se tratar. Certo ou errado? Ninguém está nunca preparado para o recebimento dessa notícia ou para lidar com a morte. A gente tem uma grande dificuldade com isso. Estou certo ou estou errada? Certo. Só que a Karina, ela vai... Eu falei para ela que eu queria que a gente abordasse, além, né, da questão da morte mesmo, existe um ponto, que foi um ponto que me pegou muito nesse ano, quando a gente fala do luto dos sonhos. E esse é um luto que todo paciente oncológico passa. A Marlene mesmo, sem saber que a gente abordaria disso, ela falou desse luto. E a Karina vai trazer essa visão, vai falar também do luto, mas eu quero que ela comece, Ká, falando justamente desse primeiro luto que o paciente oncológico ele sofre. Eu vou começar perguntando para vocês, e aí vocês vão falando, aí eu vou tentar ouvir aqui. O que vocês entendem por luto? Qual que é o conceito que vocês têm de luto? Dor. Perda, dor. Sofrimento. Então, é um processo doloroso que acontece a partir de uma perda, né? E aí, será que a gente pode dizer que existe luto a partir do diagnóstico de um câncer de mama ou qualquer outro câncer? Ou o luto é algo que só se inicia a partir da morte? Não, né? Porque a partir do diagnóstico de um luto, de um câncer, a pessoa já vivencia perdas, ela já perdeu muita coisa, só de receber a notícia de que tem um câncer, que tem um tumor, né? O que perde ali, né? Perde a saúde. Primeira coisa que a pessoa sente é que ela perdeu a segurança que ela tinha, a certeza que ela tinha sobre o futuro. É até uma ideia fantasiosa que a gente tem, né? De que eu sei o que vai ser de mim daqui um mês, o que vai ser de mim no fim desse dia, no fim dessa noite, né? A gente vive com essa fantasia. Mas, quando a gente recebe um diagnóstico carregado de um estigma de fim, de morte, né? Porque o câncer tem esse peso de um diagnóstico que vai levar à morte. Não necessariamente, não sempre, né? Como foi dito aqui. Quem é que falou que porque uma pessoa que tem câncer, ela vai necessariamente morrer de câncer? Ou quem é que falou que essa pessoa que tem câncer vai morrer antes de uma outra pessoa que não tem câncer? Né? Essa certeza a gente não tem. Mas, quando a pessoa recebe o diagnóstico, ela perde a segurança, ela perde todo o futuro, todo o planejamento que ela teve, ela vai ter que refazer, ela vai replanejar a vida dela. E isso é uma verdade muito grande, porque eu acho que até compartilhei já isso com a Ká.
Mas quando uma grande dificuldade que eu tenho, e ainda tenho, independente do tempo do tratamento, é justamente pensar em planejar algo em tempo muito distante. Eu falo que eu vivo a cada trimestre, no máximo. Se não é de mês em mês, é de 3 em 3 meses. Porque é o máximo de perspectiva que o câncer parece que me colocou esse bloqueio de tipo, eu não posso sonhar, vamos dizer assim, a longo prazo, porque eu não sei o que vai ser. E é justamente um bloqueio, né? Ou talvez você passou a valorizar muito mais cada momento e aproveitar melhor cada momento, né? Porque aquela ilusão de que não dá tempo, eu tenho muito tempo pela frente, ficou um pouco abalado. Sim. Né? Você começa a pensar de que o que eu tenho certeza que eu tenho é agora. Então, deixa eu aproveitar. Né? E são inúmeros lutos que a mulher vivencia ao longo do tratamento. Sim. São muitas perdas, e algumas perdas são perdas invalidadas, que a sociedade tem dificuldade de reconhecer a importância e o valor daquelas perdas. Então, o que a mulher vive, muitas vezes, são lutos não reconhecidos. Né? Do que eu estou falando? A gente perde cabelo, a gente perde um seio, a gente perde a fertilidade. Uma mulher jovem, às vezes não teve filhos, ou às vezes já teve, mas ela vai passar por quimioterapia, por radioterapia, ela vai ter ali os óvulos dela sendo afetados, e pode ser que ela não possa mais engravidar. Então, quando uma mulher chora, porque ela já se antecipa, é o luto antecipatório. Diante do diagnóstico, ela já pensa em tudo que ela vai viver. Poxa, eu vou passar por químio, eu vou passar por rádio, pode ser que eu perca meu peito, pode ser que eu perca meu cabelo, pode ser que minha pele mude. Quando ela começa a pensar em tudo isso, pode ser que eu morra. E aí alguém fala, eu não acredito que você, nesse momento, está pensando no teu cabelo. Cabelo não é importante. E peito? Meu Deus, você já amamentou, tudo bem, você já teve filhos, você já amamentou. Né? Então, o importante é você pensar na tua vida. Então, assim, a mensagem que as pessoas dão é, você não tem direito de sofrer por isso. Mas dói, está sofrendo. E dói muito mais quando você não tem o reconhecimento social e o acolhimento da pessoa dizer assim, só dizer assim, eu não sei como que... a criança vai cair. Eu não sei como que é estar no teu lugar. Mãe. Eu estava olhando, ixi... eu não sei como é que é estar no teu lugar, mas vou ficar aqui do teu lado. Eu não sei o que te dizer. Eu não sei o que te dizer, mas eu vou ficar aqui do teu lado. Sabe? O que mais que eu posso dizer? Então, são perdas, tudo isso é luto. Luto não é só morte. Luto a gente vive todo dia. Eu vivo um luto, né, porque eu tinha uma viagem comprada, nunca viajei para o exterior. Eu estava com a viagem comprada. Eu ia para a Espanha, uma amiga minha mora lá. Eu ia para a Espanha e de lá a gente ia para Paris. Ai, que chique. Meu sonho. Aí teve a pandemia, eu ia em março de 2020. Aí começou a pandemia, nunca mais fui, porque depois engravidei de novo, né, gente? Agora não dá para ir. Com um bebê agora pequeno, fica mais difícil, né? Então, agora vou replanejar. Então, isso também é luto. Luto é um monte de perdas que a gente vive ao longo do tempo. A gente está o tempo inteiro vivendo lutos. Agora, imagina num diagnóstico que ameaça a minha vida, que é uma ameaça à continuidade da minha vida. Eu vou dizer que eu não estou vivendo um luto? Sim. E é interessante a gente falar isso e falar principalmente para quem convive, né, com as pessoas que têm esse diagnóstico, porque
às vezes, falta um pouco de empatia, porque todo mundo deseja que a gente seja sempre muito forte. Você tem que estar sempre muito bem. Só que existe esse lado, que é o que a Cá estava falando aqui, que é o que está passando dentro. E que não é visível. O cabelo caiu, todo mundo está vendo. A dor que está sentindo, a gente está, muitas vezes, falando. Mas esse luto aqui, ninguém está vendo. É algo que tem que ser trabalhado dia a dia, com a ajuda do profissional. É muito importante, né, Cá? E com a gente, porque é a luta que fica aqui dentro. A Marlene mesmo disse que ela viveu esse luto com o recebimento da notícia, certo? É um luto. E aí, esse luto, que eu falo que é o que parece que vai matando a gente um pouquinho, se a gente não for digerindo e tratando isso rouba a nossa energia para poder ter ânimo e disposição para tratar. Então, são coisas que são imperceptíveis para quem está de fora. Mas quem está dentro do diagnóstico são pontos que eles necessitam de atenção e de compreensão. São perdas ambíguas. Né? Então, também, na verdade, a gente está falando de vários tipos de luto. Né? Então, luto antecipatório, luto não validado pela sociedade, luto ambíguo. Ambíguo por quê? Porque não está claro o que eu perdi. Está doendo, está ruim, mas não está claro o que eu perdi. E o que eu perdi? Eu perdi até minha identidade. É verdade. Sim. Né? Porque quem você era antes não é mais quem você é hoje. Graças a Deus. Né? Até você se reencontrar, se refazer e reconstruir a sua personalidade, você fica um tempo sem saber quem você é, porque aquela que você era não é mais. Então, o que é o luto? O luto é isso, é um processo de elaboração de uma perda em que eu vou encontrar um novo significado, eu vou encontrar um significado para aquela experiência e vou elaborar aquela perda e descobrir uma nova forma de continuar vivendo, porque a forma que existia não existe mais. Né? Então, eu achei interessante a sua fala quando você falou assim, o Dia Rosa começou em 2019, depois de eu ter feito o meu tratamento, e eu estar curada naquele momento, e eu falei, por que eu vivi isso? Qual que é o significado, qual que é o sentido de eu ter passado por isso? Tem que ter um significado. Isso é uma necessidade humana, de encontrar um significado para todas as nossas experiências. E quando você faz isso, você já teve uma capacidade de resiliência, né, de amadurecimento e de transformação daquela experiência. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Tem pessoas que vão desenvolver, dentro desse processo, um luto complicado. Ela não vai conseguir se reconstruir, ela vai deprimir. Né? Então, tem muitas formas de passar por esse tratamento, por essa situação e esse câncer. Tem pessoas que passam de uma forma resignada, aceitam, aquilo é aquilo, e se entregam e não se tratam. Tem pessoas que passam com muita raiva, briga com todo mundo, e essa raiva não passa. Porque a raiva é até natural. Aquele momento de brigar com Deus e de se questionar sobre sua fé e brigar com todo mundo, esse momento existe, mas tem pessoas que aquilo vai cronificar, né? Enfim, tem várias formas de passar pelo luto, mas nem todo mundo vai conseguir chegar nesse ponto de se reconstruir, né? Agora, a rede de apoio é fundamental. Não é só realmente o tratamento que vai tratar do corpo, do câncer, como foi falado aqui, né? O conceito de saúde pela Organização Mundial da Saúde. Na verdade, é um conceito até utópico, né? É o completo ou total bem-estar biopsicossocial, espiritual
eu, nesse momento, eu não devo estar saudável, eu não estou completamente, com total bem-estar, né? Mas a gente precisa integrar a questão espiritual, é importante, porque a tua espiritualidade foi uma das coisas que foi o recurso que você lançou mão para te dar força. É verdade. Sem a sua espiritualidade, e não precisa ser religioso ou não precisa crer em Deus para ser espiritualizado. A pessoa pode usar da espiritualidade de outras formas, né? Mas a espiritualidade dá força. A rede de apoio, família, amigo, dá força, né? Enfim, e diversas outras coisas. O trabalho pode ser. Virou uma missão da tua vida, o Dia Rosa. É verdade. Não é? Isso deu um novo sentido para a sua vida. Passar por tudo isso, claro, exige digerir, né? Ir vivendo cada luto e ir tratando. A Marlene, ela compartilhou comigo, Dani, eu tenho muita dificuldade de falar ainda sobre isso. Por quê? Porque chora, porque dói. Mas por quê? Porque ela ainda está colocando emplasto ali naquela ferida que está cicatrizando. Mas, daqui a pouco, ela vai estar falando para todo mundo. Porque foi assim comigo. Porque tudo isso vai ganhando um novo significado. A partir do momento que você vai digerindo cada momento desse luto, você precisa fazer disso, dar um novo significado para tudo isso. E eu fui fazendo isso com o passar dos anos como uma forma de me ajudar, de me salvar, né? Porque é algo que me faz bem falar sobre o assunto, não como uma forma de autopromoção, mas mostrar para as pessoas que o que eu passei é possível que as pessoas passem e passem de uma forma legal. O bem para cada um vai ser diferente, né? Essa foi a maneira que eu ressignifiquei o meu luto. E aí eu tenho falado durante essas palestras que eu tenho dado esse mês que eu entendo perfeitamente agora, depois de 5 anos de projeto e depois da 3ª recidiva do câncer, que nesse momento exato o Senhor ele alinhou processo com propósito. Então, eu passei por tudo isso para quê? Para que isso fosse transformado em algo benéfico para as pessoas, para mim e para as pessoas. Porque tudo aquilo que eu vim adquirindo de bagagem, tudo aquilo que eu fui cicatrizando, né, fui morrendo e dando um novo significado, morrendo e dando um significado, hoje ele é transformado em um projeto de vida, que é o projeto da minha vida, mas que tem como intuito fazer com que todas as pessoas sejam beneficiadas. Por quê? Porque a gente está falando do quê? A gente está falando de saúde, a gente está falando de conscientização, a gente está falando de informação. Então, essa foi a forma como eu lidei, mas nem sempre é fácil assim para todo mundo. Eu acompanho várias pessoas, vários pacientes oncológicos na internet. E eu gosto muito da internet por conta disso, né? Porque ele nos possibilita falar com pessoas de todos os lugares. E tem gente que tem muita dificuldade em ressignificar as perdas, né? E eu confesso para vocês que nessa 3ª metástase, isso foi algo que me pegou muito, né? Eu compartilhei isso com a Ká, porque eu vinha de um tempo muito bem, onde eu estava me sentindo muito bem, e a 3ª recidiva me pegou de surpresa. E aí, quando você não está preparado, entre aspas, apesar de eu ter um câncer metástico, como a doença estava muito tempo controlada, a 3ª recidiva veio como um choque. E eu fiquei 2 meses digerindo isso. E eu estava extremamente chateada e revoltada. Estava sem fé? Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu não estava satisfeita com aquilo que estava acontecendo. E eu precisei ir digerindo tudo isso. Demorou. Demorou bastante. Tempo, é necessário.
né? Quando as pessoas falam em saber lidar com as coisas, é preciso deixar claro que saber lidar, ou quando fala assim, como que eu faço para lidar com isso da melhor forma, passar por isso da melhor forma. Passar por isso da melhor forma não significa passar por isso sempre com uma visão positiva, né? Não significa isso, porque também vamos arriscar da mente da gente aquela ideia que está lá na internet, super popular, das fases do luto. Aquilo não é mais usado. Percebeu-se que aquilo não ajuda e não retrata a realidade do processo do luto. Não é 4 fases, não é 5 fases. Aquilo foi o começo dos estudos. O que a gente sabe hoje é que o processo do luto ele é um processo, um modelo que é o modelo dual do enfrentamento do luto, em que considera que o luto ele acontece num processo de enfrentamento de estressores. São 2 polos de estressor. Um polo voltado para a perda e um polo voltado para a restauração. Então, tanto no momento em que eu estou voltado para a perda, eu estou lidando com estressores. Quando eu estou lidando com a restauração, estou lidando com estressores. Ou seja, quando eu estou voltado para a perda, eu estou pensando no que eu perdi, eu estou mais triste, eu estou mais deprimida, e no entanto, estou lidando com a realidade. É importante lidar com a realidade, porque se eu não lidar com a realidade, eu vou ficar em negação. Não é possível que isso está acontecendo. Vou seguir minha vida como se nada tivesse acontecido. E tem pessoas que fazem isso. Sim. E não se tratam, porque se eu não lido para a realidade, eu também não vou para o enfrentamento da realidade, eu também não vou tomar as decisões, eu não vou me tratar. Quando eu me volto para a restauração, eu estou lidando com questões práticas. Eu estou lidando com problemas financeiros, eu preciso trabalhar, apesar do câncer. Eu tenho meus filhos que precisam de mim, apesar do câncer. Eu estou indo para a vida, certo? O que é bom? É bom eu só ir para a vida e fingir que eu estou sofrendo? Não, isso não é bom. Isso também é uma forma de vivenciar o luto, que eu estou negando que eu estou sofrendo. Estou abafando meus sentimentos, isso não é legal. Então, o que é saudável no luto é oscilar. Ir para a perda e ir para a restauração. Ir para a perda e para a restauração. Eu vou assim. Né? Obrigada. Então, é isso, não é? Tem hora que você acha que é uma puta sacanagem você estar vivendo isso de novo. Não é justo, porque, cara, por que você está passando por isso? Você não merece, você fez tudo certinho, você teve uma vida saudável, você está fazendo o que os médicos mandam. E por que, caramba? Uai, se me falaram que se eu fizesse isso ia dar tudo certo, por que não está dando? E por que não deu, né, dessa vez? Por que não deu? Porque não é garantia. É verdade, a gente não tem a garantia. A gente tem a maior chance da coisa dar certo, mas não é garantia, né? Sim. E Ká, conta pra gente um pouquinho da tua experiência, né? A gente falou do luto na questão da perda, de quem está passando por esse enfrentamento. Mas e aí, o luto quando parte? Como é isso para quem fica? Olha, então, o luto, ele vai ter coisas que vão ajudar e coisas que vão atrapalhar. Né? Então, já desde o diagnóstico, a gente pode ter muita coisa que pode ser fator de proteção para a família num momento de perda. A forma de dar o diagnóstico, né? Se a pessoa teve acesso ao tratamento necessário, características da personalidade da pessoa que está passando por aquilo, se ela teve uma rede de apoio suportiva, tudo isso vai ajudar para que o luto seja mais tranquilo ou atrapalhar. Né? Então, nesse sentido, eu chamo a atenção
até da necessidade das equipes de saúde, todos os profissionais de saúde, se aproximarem mais dessa temática da morte e do luto. Mesmo um profissional que, teoricamente, não lida com a morte. Quem que falou que não lida com a morte? Todos nós lidamos com a morte, todos nós estamos vivos, todos nós somos mortais, todos nós lidamos com a morte. Né? Uma ginecologista obstetra que faça partos, ela lida com a morte. Né? Enfim, todo mundo lida com a morte. Porque uma grande dificuldade que, às vezes, um profissional da saúde tem é em dar notícia. É muito difícil dar notícia. Né? Não tem um jeito de dar notícia que vai garantir que a outra pessoa vai receber aquilo e não vai sofrer. Mas existe jeito de dar notícia que seja mais legal, menos impactante, menos grosseiro. Né? Então, assim, na questão de luto, eu trabalho muito mais preventivamente do que tratando. Porque, se a gente for falar de porcentagem, a porcentagem da população enlutada que vai precisar de um tratamento clínico especializado é uma porcentagem mínima. Acho que não chega a 10%. As pessoas não gostam de falar disso, né? Depois. Não gosta porque tem a cultura, a ideia de que é que nem cocô. Quanto mais mexe, mais fede. Então, assim, para que eu vou ficar cutucando ferida? É melhor não tocar no assunto. Se eu não pensar nisso, é melhor. Né? E porque a nossa sociedade não lida bem com o sofrimento. A gente vive numa sociedade que exalta a felicidade, a produtividade. As redes sociais expõem a gente sempre cheio dos sorrisos, né? Então, a gente não lida bem com sofrimento e com luto também não. Mas me perdi um pouquinho. Eu estava falando de prevenção. Então, assim, é uma porcentagem pequena de pessoas que vão precisar de tratamento. Quem precisa de tratamento é a pessoa que tem muito fator de risco para um luto complicado. É uma pessoa que já tem sinais de luto complicado. Essa pessoa vai precisar de tratamento. Se ela não precisa de tratamento, a gente pode só ajudar preventivamente. Como que é isso? Por exemplo, o trabalho que eu faço capacitando os profissionais do serviço funerário. Lá não tem psicólogos, tem só eu ali de psicóloga, mas e os meninos, as meninas que atendem na funerária a família? Dependendo de como eles atenderem, vai ser mais uma situação traumática para a família, que vai complicar o luto. Né? Nos escritórios, todo mundo, lá eu faço treinamentos de forma preventiva, para que o atendimento seja acolhedor. E outras coisas que a gente pode fazer preventivamente é falar com a população sobre esse tema, trazer esse tema, porque é um assunto tabu. Como que a gente sabe que é um assunto tabu? Na época dos nossos avós, era muito mais o sexo tabu, né? Porque não se falava. Falava que vinha de cegonha. Né? Hoje, o que a gente fala? Virou uma estrelinha. Porque o tabu é a morte. Como que eu falo com criança sobre morte? Não pode, porque a criança não tem capacidade de entender. Depende da idade. Aí a questão é só você ajustar a linguagem para uma forma que a criança vai conseguir entender o que você está falando. Agora, virou estrelinha, a criança vai entender. Virou estrelinha. Agora, por que diabos que tinha que virar estrelinha? E por que Papai do Céu? E por que Papai do Céu pega os bons para ele, cara? Então eu vou ser ruim. E dormiu e descansou. Eu não vou dormir. E se eu não acordar mais? Morre de medo a criança de dormir, porque se dormir, vai que morre. É verdade. Entendeu? Vai que eu não acordo quando eu durmo. Entendeu? Então, o que dificulta o luto também? Tem a angústia de quem está em volta do enlutado. As pessoas têm tão pouca habilidade de lidar com o sofrimento do outro, fica tão sem saber o que fazer, que elas se sentem responsáveis por tirar a dor do outro.
Ninguém tem esse poder, nem eu, que sou psicóloga. Eu não tenho o poder de tirar a dor do outro, porque a dor é do sofredor. Quem vai lidar com a dor é ele. O máximo que eu posso fazer é estar do lado dele, ajudando ele a compreender, ressignificar aquilo, lidar com aquilo. Eu vou dar força, né? Mas, então, assim, aquela pessoa que está do lado e que se sente na responsabilidade de tirar a dor do outro, atrapalha o luto, que é uma beleza, porque ele fala coisas querendo tirar a dor ou diminuir o significado da dor. Então, fala assim... mas pelo menos você já teve filhos. Mas pelo menos você já amamentou, né? Ou no caso da morte, mas ela está num lugar melhor. Pensa que foi melhor para ela porque ela descansou. Mas você não pode chorar porque ela não gostaria de te ver chorando. E se você ficar chorando, da onde ela está sofrendo. Então, a pessoa não te deixa chorar e não te acolhe. Ela fica te dando razões para você acreditar. Não, você perdeu seu filho. Mas pelo menos... Não, você pode ter outro. Né, eu perdi uma gestação. Né? Você perdeu uma gestação, mas você é nova, você pode engravidar de novo. Ok, mas eu posso engravidar de novo, mas estou sofrendo por aquela gestação que eu perdi. E não existe um tempo, né? Porque cada um lida de uma forma, né? Às vezes a gente quer, porque já morreu há tanto tempo e você ainda está sofrendo, mas cada um sabe, né, como a dor é, né? Até tem diagnóstico hoje o diagnóstico de luto é transtorno de luto prolongado. Então, a questão do luto ser complicado, ser não saudável, fica associado com a questão do tempo, mas não só tempo, é tempo e o que mais? É o tempo e a questão da pessoa não ter prejuízos na vida produtiva dela, ela não ter conseguido mais ser produtiva, o tempo e a intensidade da dor, não é só tempo, né? E aí fala-se a partir de 6 meses, mas eu não vou esperar que depois de 6 meses uma pessoa ainda não sofra, mas depois de 6 meses qual que é o nível do sofrimento. Né? Mas realmente não existe. Isso é muito delicado, essa coisa de você enquadrar num diagnóstico, porque as pessoas são tão diferentes, né? E realmente não existe um padrão. Então, se vocês me perguntarem assim, o que eu posso e o que eu não posso dizer para um enlutado, eu vou dar uma regra de 2 palavras que vocês têm que riscar. Riscar, não fala mais isso, que é o ainda e já. Então, nossa, que bom que você já está assim. Ou você viu, ela já está assim. Já está super bem. Nossa, ela já está namorando, você viu? Nossa, e a gente faz esses comentários infelizes mesmo. Você viu que ela já está namorando? Eu mesmo falo. Nossa, mas você ainda está falando nisso, ninguém mais aguenta, já passou tanto tempo. Né? Porque o já e o ainda bota uma regra de que... Tempo. Você está enquadrando a pessoa, está demais, ou está muito rápido, ou está muito devagar, minha filha. É verdade. No padrão de quem, né? Cara, e é bem verdade, né? A gente quer acelerar ou tornar aquilo vagaroso demais. E aí cada um vai lidar com isso de uma forma diferente, né? Principalmente as famílias. Algo que você falou que eu acredito que seja muito importante é justamente entender e acolher, né? Eu acho que é a melhor forma de você apoiar quem está passando por esse luto, né? Porque se a gente for pensar, sofre realmente quem fica. Quem foi, acabou o sofrimento. Mas quem fica precisa de um respaldo. De amigos, do apoio, de fé, enfim. Qual seja, né? Às vezes ajudar
é com coisa que às vezes a pessoa não quer fazer, né? Sim, ajudar, prático, né? Prático, é coisa prática. Você quer ajudar uma pessoa que está de luto, em vez de você ficar preocupado em tirar a dor dela e em ficar dando razões para ela sorrir, ou convidar ela para uma festa. Não, você precisa sair de casa. Vamos, vou te carregar comigo para a festa, porque você está precisando sorrir. Né? Em vez de você fazer isso, vai lavar uma louça. Pergunta para ela, você está precisando de alguma coisa? Do que você está precisando? Porque, às vezes, o que ela precisa é que você ajude a cuidar das crianças, porque ela não está tendo força. Às vezes, o que ela precisa é que você vá no mercado para ela e lembre ela de beber água e de comer, porque ela não tem força. Vai com ela até o médico, porque, se você não for com ela até o médico, talvez ela não vá. Oi? Ela não tem força. Não tem força. Então é isso, é coisas práticas, fazer comida e dar para ela comer, ajudar ela a limpar a casa. O que não dá é abandonar a pessoa e falar assim, pelo amor de Deus, não aguento mais essa reclamação. Você também não quer, você não se esforça, fica aí se entregando. Né? Ká, muito obrigada. Eu acho que foi muito... Eu acho que é um assunto que é difícil de tratar, mas você trata dele de uma forma tão simples, e essa questão da gente tornar prático as ações diante de quem está passando por isso, e também na questão do luto de quem está passando pelo diagnóstico da doença, abre os nossos olhos a enxergar tudo isso de uma maneira realmente mais prática. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer, né? Entender a morte como algo que é natural, né? E saber lidar com ela de forma prática. Quem recebe o diagnóstico, o que a gente vai fazer? Como a gente vai lidar com isso? E quem está enlutado, como a gente vai cuidar dessas pessoas? Então, eu acho que valeu muito a pena. Obrigado por isso. Eu que agradeço. Eu conheci a Karina porque ela me chamou também para fazer parte de um programa que eles têm, que é o Cine Ângelos, que acontece? Cine Ângelos é uma dessas ações preventivas que eu faço de trabalhar o tabu com a sociedade, né, para desmistificar e tornar o assunto um pouco mais palatável. Então, a gente faz uma sessão de cinema e depois... É sempre um filme que tem a morte como tema. E depois a gente faz um bate-papo, uma roda de conversa. Ele acontece a cada 3 meses. Seria em dezembro, só que esse ano a gente antecipou para novembro, porque vai ser o Cine Ângelos Especial de Finados. Vai ser dia 10 de novembro, é uma sexta-feira, o próximo, né? No Espaço de Teatro Caixa Preta. Dessa vez vai ser especial porque, em comemoração aos 20 anos da Ângelos, a gente vai fazer 20 anos, 20 histórias. Então, a gente convidou 20 famílias que perderam alguém. A gente vai presentear essas famílias com caixas de memória. E a gente vai assistir o filme Viva a Vida é uma Festa. E, depois do filme, a gente vai fazer ali uma vivência com a caixa de memória. As famílias já reservaram alguns assentos, que são 60 lugares, para as pessoas da família que vão. Então, restaram bem pouquinho assento agora para as pessoas que vão se inscrever. Mas logo vai estar aí nas redes sociais o link de inscrição, quem quiser se inscrever. É um evento bem legal. E a Dani participou em um que a gente... O filme falava sobre um paciente oncológico. Uhum. E foi muito legal. Eu achei muito legal a forma de abordar isso. E aí, a gente trocando conversas, eu falei assim, eu acho que isso que eu estou passando também é um luto. E aí, a gente conversando, ela falou, realmente, é um luto. Então, por isso que a gente trouxe esse tema para cá, porque a gente acha, às vezes, que não é algo que é importante de ser falado. Mas a gente precisa desmistificar, porque a gente nem conhece o que é luto. E eu queria te agradecer pela sua participação, tá bom? Vamos bater palma para ela?